Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu decidi abrir essa live aqui surpresa para poder responder as perguntas da caixinha que eu deixei hoje, tá? Einá, obrigada. Todo mundo que estiver entrando, seja bem-vindo, tá? Parabéns para os que passaram, os que não passaram, que estão me perguntando no direct se vale a pena entrar na justiça ou não para resolver isso. Abri essa live aqui rapidinho só para poder responder tanto a caixinha quanto dar uma opinião minha e tudo mais, tá? Quem quiser continuar mandando perguntas, pode mandar na caixinha, tá? Eu prefiro responder lá, é mais fácil. Então vamos começar. Antes de eu acho que dá para responder as perguntas que o pessoal deixou na caixinha nos stories hoje, aqui na live. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu fecho a live e vou lá nos stories e vou respondendo. Tem pergunta assim, para dar com o pau. Tem muita coisa lá na caixinha. Então tá. Obrigada, Alex. Um abraço. Primeiro, o pessoal me perguntou se vale a pena entrar na justiça contra o INEP, contra o SEBRASP, porque se sentiu prejudicado na apreciação dos recursos e tudo mais. E como muita gente sabe que eu cheguei a entrar na justiça e tudo mais, eu vou contar primeiro por que eu fiz isso, tá? E aí cada um já vai pensando aí. Eu fiz questão de responder isso hoje ainda, porque amanhã é segunda-feira, primeiro dia útil da semana, então amanhã vocês já amanhecem com a decisão tomada, se vai entrar na justiça ou não, tá? Então o que acontece? Eu fiz a prova prática pela primeira vez em julho do ano passado, lá em Salvador. Eu era do processo de revalidação de 2020. Quando veio a correção da prova, eu não tinha sido aprovada, faltavam alguns pontos. Depois que veio o período de recursos contra a correção pessoal, eu entrei com os meus recursos. No dia do resultado final, eu estava reprovada por meio ponto. Triste pra caramba, reprovada por meio ponto. Eu entrei lá no sistema do INESP, né? Do INEP, para poder olhar o espelho ali dos meus recursos. O que acontece? Quando você escreve um recurso, ele vai ser apreciado pela banca. E aí esse recurso, uma vez apreciado, ele pode ser deferido, entenda como aceito, você ganha pontuação, ou indeferido, não aceito, você não ganha pontuação, tá? Então, o que aconteceu? Eu fiquei por meio ponto, a nota era 65,7, eu fiquei com 65,2, digamos. Alguma coisa assim, agora eu não lembro exatamente. E aí, quando eu fui olhar os recursos que eu havia escrito, todos os recursos que você interpõe, eles têm que apreciar. Por mais besta que você tenha escrito ali alguma coisa, eles têm que falar se a banca concorda ou não concorda com a sua argumentação e deixar isso escrito, deixar isso à mostra para você, né, para você poder ler lá e conferir o que foi aceito e o que não foi aceito. Pois bem, quando eu peguei isso dos meus recursos, estava faltando a apreciação dos meus recursos contra a correção da estação 1, aquela bendita estação de leucemia, tá? Então, tinha duas coisas que eu falei que eu tinha feito e eles não falaram se leram ou não leram o que eu havia escrito. E eu precisava de meio ponto. E essas duas coisas que não estavam lá, deferido ou indeferido, somava acho que 3 pontos. Então, eu pensei, caramba, vai que esse meio ponto que eu estou precisando tá lá no meio desses 3 pontos que eu não sei se foi apreciado ou não foi apreciado pela banca. E aí eu fiquei naquela, né? Entro na justiça ou não entro na justiça? Porque além do desgaste de você ter que reunir provas, você ter que esperar, você ficar naquela areia movediça e tudo mais, tinha o custo também. E a prova prática a gente não sabia se ia ser daí a nova prova prática, né? Se ela ia ser agora em dezembro, como realmente foi, se ela ia ser esse ano e tudo mais. Então eu tinha que ponderar bem, porque todo e qualquer custo que eu tenha na minha vida, agora sou eu que arco, né? Então eu tinha que prestar bastante atenção. No final das contas, eu decidi entrar na justiça. Então procurei uma advogada aqui da minha cidade. Aí ela falou as provas que eu tinha que reunir, eu tinha que mostrar que realmente eles tinham publicado a apreciação dos meus recursos e que tinha faltado 2 recursos que eles não tinham publicado no sistema do INEP e que eu não sabia se tinha sido apreciado ou não, porque eu estava reprovada por meio ponto e que possivelmente, esse meio ponto que me aprovaria, ele poderia estar no meio desses recursos que eu não sabia se tinha sido apreciado ou não.
E aí o que aconteceu? Eu não lembro depois de quanto tempo, eu não sei se foi depois de uns 15 dias, isso foi respondido, né? A minha advogada, ela entrou para mim com, como que chama, gente? Mandado de segurança, para garantir o meu direito, né? Eu não sei bem esses termos jurídicos, pessoal, desculpa. E nós acionamos tanto o INEP, solidariamente, né? Quanto o SEBRASP, porque o INEP é que é responsável pela organização do exame, mas foi o SEBRASP que fez a coisa toda. Então, foi os dois lá para o meu mandado de segurança. E aí, então, eles responderam. Eles falaram, não, mas espera aí, os recursos estão aqui e eles foram apreciados. Foi então que eu vi a tabelinha que eles têm, né, uma espécie de uma tabelinha no Excel, com a resposta, que os recursos tinham sido apreciados e que eles tinham sido indeferidos. Então, para mim, ali naquele momento, acabou. Eu dependia de meio ponto, e esse meio ponto podia estar no meio desses 3 pontos de coisas que não tinham sido apreciadas. Então, eles mostraram, não, tá aqui, acabou, tá? Foi apreciado, a gente está mostrando para ela. E aí, eu tinha direito à tréplica ainda, minha advogada falou, não, se você quiser, a gente pode mandar uma tréplica e tudo mais. Eu falei, com o quê? O que eu vou falar agora? Eu queria, sim, no meio desses 3 pontos que eu poderia ter ganhado, eu queria ter saído aprovada. Mas eu não tinha mais para onde correr, não tinha mais o que falar. Eles mostraram o que eu queria ver, que era a resposta da apreciação dos meus recursos. Inclusive, esse resultado final, ele saiu na semana que eu me inscrevi para a nova edição da prova prática. Aí, quando a advogada me escreveu, eu falei assim, não, deixa para lá, eu já até me inscrevi aqui na prova de novo, a prova vai ser dia 18 e tudo mais, e eu deixei para lá. Então, primeira coisa, as pessoas falam assim, Daiane, que hoje eu conversei com algumas pessoas, né, no direct e outras pessoas que me procuraram. Daiane, o advogado falou que eu posso sim entrar na justiça por causa disso, que eu posso, né, pleitear uma causa na justiça. Gente, qualquer pessoa nesse mundo pode entrar na justiça contra uma pessoa física ou jurídica. Isso aí é direito do cidadão, não é porque é você que é revalidando que pode entrar. Todo mundo pode entrar. Eu já ouvi falar de um cara que uma vez entrou na justiça e processou o sol porque o sol queimou as costas dele. Então, para você ver assim, que não é um privilégio de ninguém, você pode entrar na justiça, só que aí você tem que saber, segunda coisa agora, você tem que saber por que você está entrando na justiça. O que você quer com isso? Eu tinha claro para mim que eu estava entrando na justiça, em primeiro lugar, para ter o direito de saber se os meus recursos foram apreciados ou não, para saber se eles tinham sido deferidos ou indeferidos. No final disso tudo, no fritar dos ovos, eu queria a minha aprovação? Claro que eu queria. Mas é claro que eu não ia chegar na justiça e falar assim, eu quero que o INEP fale que eu estou aprovada porque falta meio ponto e eu acho injusto com a minha pessoa. Isso é matemática. Correção da prova é matemática. Se a média é 66,9, você atingiu 66,9, você passou. Se você fez 66,8, você reprovou. Aí vamos para o terceiro ponto. Você acha que na apreciação dos seus recursos, eles indeferiram injustamente algo que estava lá provado, que estava na cara, que você fez, alguma tarefa, sei lá. Vou dar um exemplo. Você, no minuto 3, falou que necessitava calçar as luvas para realizar o procedimento. E você falou, está lá no minuto 3, está na sua gravação, você pode provar. E a banca falou que não concorda com essa argumentação, querendo dizer de outro modo que você não fez isso. E você fez. É uma coisa que está na cara, é óbvio. Então, se essa pontuação dessa tarefa que eles indeferiram injustamente vai te aprovar, e se você, além disso, tem outros recursos que foram indeferidos injustamente e a soma disso tudo vai te aprovar, ok, acho que vale a pena você ir atrás do seu direito, até porque uma vez que o processo, que esse resultado dos recursos foi divulgado, igual aconteceu no sábado, pelo que eu entendi, eles dão aquela edição da prova prática como encerrada. Amanhã, eu não olhei direito se eles modificaram edital ou alguma coisa, porque eles adiantaram, né, a data de publicação do resultado.
Mas eu creio que amanhã ou depois da manhã já deve sair no Diário Oficial da União o nome dos aprovados. Então, assim, o processo já está encerrado, morreu Maria. Quem quiser passar na prova prática tem que fazer a próxima edição, tá? Então, assim, você quer entrar na justiça? Tenha bem claro o porquê que você vai entrar na justiça, tá? Entrar na justiça é uma coisa, acabaram de falar aqui, acho que foi o Evandro que falou. Entrar na justiça é uma coisa, agora ganhar a causa é outra. E veja bem o que você entende por ganhar a causa. Porque, por exemplo, eu entrei na justiça e a minha causa foi ganha. Eu queria, né, eu pleiteei o direito de ver o deferimento ou não dos meus recursos. E eles mostraram, falaram assim, não, os recursos dela estão aqui. Então, minha causa foi ganha. Eu passei no Revalida? Tive que fazer a prova de novo. Então, ponderem bem isso. Outra coisa, eu me preocupo muito com essa questão econômica, porque eu sei o tanto que as coisas para mim são difíceis, né? Então, eu imagino que para muitos aqui também seja. Veja bem, se você for entrar na justiça, veja bem o que você vai gastar com o advogado, tá? Todo mundo que trabalha tem que ter os seus honorários, tá? Eu até agradeço muito a felicidade de ter encontrado advogado que me ajudou, tá? Super profissional, maravilhosa pessoa, se preocupou muito, né, com a minha causa, com o que ela estava fazendo para mim. Mas nem tudo tá ali dentro do poder do advogado. Ele vai te ajudar a buscar dentro do seu direito o que pode ser feito, o que pode ser pleiteado. Mas a partir de certo momento, quando o processo vai para o juiz, é com o juiz e contra a outra parte, tá? Então, ponderem bem essa coisa de procurar o advogado, da questão financeira, porque eu sei que tem gente aqui, que nem eu, que está trabalhando num outro emprego para poder ter recursos financeiros, tem gente que nem trabalho tem, então, dependendo do quanto você for gastar com advogado, mais o tempo que isso vai levar na justiça, mais a dor de cabeça e tudo mais, às vezes é um valor que compensa muito mais você estudar para a próxima edição da prova prática e se aplicar e se interessar e tentar ser aprovado do que você, às vezes, gastar os seus recursos financeiros com uma coisa que você não tem ali muita segurança se vai funcionar, tá? Eu lembro, por exemplo, que na época eu procurei advogados especializados, na internet mesmo eu achei, advogados especializados em essa coisa de justiça para concursos e tudo mais. Achei um advogado que até assim, já era antigo nessa coisa do Serasp, parece que tem uns 20 anos que ele trabalha com essa coisa de concurso. E quando eu falei que a minha prova tinha sido pelo Serasp, sempre deixando de avisar as coisas para os candidatos. E aí perguntei preço, tudo mais. Preço não, né? O valor dos honorários e tudo mais. Um ia me cobrar 4 mil. O outro ia me cobrar 5 mil. E aí tinha um honorário prêmio, honorário bônus, que se eu conseguisse ter a aprovação, né, através do processo, quando eu pegasse meu CRM para começar a trabalhar, eu acho que eu tinha que pagar mais esse valor para ele. Tipo, era mais 5 mil de honorário bônus quando eu começasse a trabalhar como médica. Ou seja, 4 mil a 5 mil reais de advogado. Sem ter a certeza que eu seria aprovada, né? Que eu estava dando um tiro meio que no escuro. Quando eu coloquei isso no papel, eu pensei, cara, a inscrição da prova ela vai ser R$ 3.300. Eu devo gastar entre passagem e hotel, assim, mais uns, sei lá, nem R$ 1.000, porque eu não gastei nem isso para ir para Uberlândia, ficar lá hospedada e fazer a prova. Então, assim, eu preferi muito mais pegar esse dinheiro e deixar quieto no banco e fazer a prova de novo e ter o meu direito e tudo certinho, do que saber se eu ia investir esse dinheiro e não ia ter o retorno necessariamente. E além do mais, a prova foi 3 meses depois, né? A prova prática 2021 foi 3 meses depois. Então eu pagar 4 mil para o advogado, depois ainda juntar mais de 3 mil para fazer a prova de novo, ia apertar para mim. Até que eu achei a minha advogada, ela cobrou um pouco menos do que isso. Não vou falar questão de honorários aqui, porque eu acho que é entre eu e o advogado, né? Mas foi bem menos do que isso, eu consegui pagar e no final eu consegui o que eu queria na justiça, mas não fui aprovada, tive que fazer a prova de novo. Graças a Deus, dessa vez eu passei. Então, era primeiramente essas ponderações que eu queria que vocês fizessem, pessoal, antes de falar e ir correndo para a justiça, tá? Tem gente que principalmente eu chamo de agitador de greve, tá? Espero não estar ofendendo ninguém, mas se estiver ofendendo também,
tem nada o que fazer. Tem muito agitador de greve que fica falando assim, entra mesmo contra o INEP não vale nada, tem que, né, ir contra eles na justiça mesmo, mas seja inteligente. A gente é médico, a classe médica ela é tão bem instruída, a gente tem capacidade de ler, de interpretar tanta coisa, e eu acho que com o resultado da nossa prova não vai ser diferente. Então senta, lê bem o que você colocou ali de recurso, que você pediu de recurso, veja se você realmente falou aquilo ali, se está claro no vídeo que você falou e eles indeferiram. Se sim, acho que vale a pena você ir atrás do seu direito. Volto a reforçar isso. Se não, se foi um recurso que você colocou ali meio que na malandragem, pensou assim, vou colocar isso aqui, se der, deu. E não é uma coisa que você tem tanta certeza, aí pense duas vezes se vale a pena o desgaste, tá? É isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar a caixinha dos stories, que eu vou respondendo o que o pessoal mandou para mim. De nada, Sinário. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço com gosto, porque vou te contar, é tanta coisa. Que, acho que eu consegui puxar as perguntas da caixinha. Vamos lá. Pergunta dos stories. Quanto tempo demora para ter uma resposta entrando com advogado? Eu consegui com mais ou menos, acho que 15 dias, porque do que você entra, aí tem os dias úteis que são contados, tem fim de semana, vai vir feriado por aí, né? O mês que vem tem feriado, então eu consegui com mais ou menos 15 dias úteis. Deixa eu ver a próxima pergunta da caixinha. 0,25 me falta e vários copiar e colar nas justificativas, bem genéricas, nada concreto. Ainda bem que não apareceu o nome da pessoa, né? Pois é, esse aqui é um exemplo, que a pessoa mandou copiar e colar, bem genérico, nada assim, que realmente a pessoa tenha feito. Aí eu te pergunto, vale a pena você gastar o seu tempo e os seus recursos financeiros por causa desse 0,25 sem saber se isso realmente vai dar certo, se você vai sair aprovado? Se esse dinheiro não vai te fazer falta, se o tempo também, se você está naquela de, tanto faz, se eu for aprovado, bem, se eu não for, amém. Aí você entra. Agora, caso você precise realmente dosar bem a questão do seu tempo e dos seus recursos financeiros, eu não entraria na justiça não, tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Vamos lá. Quem quiser pode continuar mandando pergunta aí na caixinha, tá? Meu caso faltou 0,65 e a maioria dos meus recursos foram indeferidos. Será que vale a pena tentar? Falei, senta, lê de novo e vê se eles foram indeferidos justamente ou injustamente. Porque às vezes realmente você não fez a tarefa, falou que fez, e agora por causa de 0,65 você está pensando em entrar na justiça, tá? Lê lá direitinho e vê se é realmente isso que você fez. Pergunta dos stories, vamos ver essa aqui. Dia 11/4 sai o resultado da primeira fase. Ainda pode entrar com recurso pós-resultado? Acho que você está falando da prova teórica, né? 11/4 é o resultado final, o resultado dos recursos individuais contra a sua correção, porque se for não, você não pode entrar com recurso, mas não. Fechou o período recursal, pessoal, fechou ali o sistema, acabou. Você só consegue alguma coisa entrando na justiça, tá? Boa sorte para essa pessoa que mandou isso aqui. Vamos lá de novo. Eu reprovei por 0,05 pontos. Vale a pena entrar com advogado? Não conheço a ninguém que haja conseguido. Eu também não. Se você tiver aqui ao vivo, depois que eu salvar a live, você volta e assiste que eu conto toda a minha história. Eu não consegui também não. Agora, se você acha que esse 0,05 que você não conseguiu foi injusto, vai para a justiça. Mais perguntas? Vamos lá. Depois do resultado final, posso solicitar reavaliação? O que tem que ser com processo? Depois do resultado final, posso solicitar reavaliação? Não. Pelo que eu sei, pelo que eu entendo, não. Uma vez que eles já deferiram ou indeferiram os seus recursos, eles não vão voltar lá para reavaliar os recursos só de uma pessoa, não. Aí já é via judicial já é com processo já, que você tem que provar que eles fizeram ali o negócio e foram injustos contigo. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui, pessoal, para quem não estiver entendendo.
Quando você vai para a justiça, você não vai para a justiça para pedir que eles voltem, assistam os seus vídeos de novo e defiram ou indefiram seus recursos. Eles não vão fazer isso de novo. A justiça ela vai pegar o que aconteceu, o que você fez, o que eles já avaliaram, e em cima disso que o juiz vai julgar. Eles não vão fazer os caras voltar lá aonde eles assistiram os vídeos para corrigir tua prova de novo, não. Vamos lá. Mais um. Quando entrou na justiça, qual foi a resposta? Olha, a primeira resposta, o processo é grande, tá? O processo é enorme. Eu nunca tinha processado ninguém na minha vida, então eu não sabia como é que era, né? Mas são muitas páginas e tudo letra pequenininha, então você tem que estar animado para ler. E cuidado, tá? Quando o seu advogado tiver com o processo pronto e te mandar para ler, você leia, porque o advogado está ali te representando. Se tiver alguma coisa escrita ali que você não queria dizer e for para o juiz, depois você tem que responder legalmente por isso, tá? Então, quando entrou na justiça, qual foi a resposta? Primeiro, eles colocaram na resposta deles a tabelinha mostrando que os meus recursos foram analisados, mas foram indeferidos porque eu não tinha cumprido a tarefa. E eu achei isso aí meio chato da parte deles. Eles colocaram assim que, pelo visto, a candidata, que sou eu no caso, estava inconformada com a reprovação e queria tentar a aprovação por outros meios. Tipo, que falaram que eu estava meio ofendidinha, meio de orgulho ferido por causa da aprovação e que eu estava querendo um tratamento especial para ser aprovada. Então essa foi a resposta deles. Depois, quando foi o meu direito de tréplica, eu nem prestei atenção mais, porque eu já estava com a minha cabeça na prova de novo. Vamos lá. Como faço para tentar uma nova correção? É possível? Não. Você vai pegar o que já aconteceu e vai levar para a justiça analisar. Quem é que tem direito nisso tudo? Mais uma. Fiquei com 66,8. Vale a pena entrar? Não corrigiram certinha a estação 4. É igual eu estou falando aqui. Se você realmente fez o que não corrigiram direito, vale a pena você tentar. Se você conseguir provar por A mais B, que era para fazer... Era, por exemplo, para calçar uma luva, você calçou e eles ouviram que você calçou e falaram que você não fez isso e dá para provar por A mais B, eu acho que vale a pena tentar sim. Depois, vamos lá. Você sabe como funciona o recurso administrativo? Não sei. O que é recurso administrativo? Fala para mim que às vezes eu conheço por outro nome e eu até sei como que vai. Qual o prazo máximo para entregar os documentos na facul revalidadora? Também não sei. Se você descobrir, me fala. Gente, ainda não tem muita... Saindo um pouco aqui do tema da live, ainda não tem muita informação, assim, concreta de como que vai ser essa coisa de entregar os documentos na faculdade revalidadora. Calma. Amanhã, ou depois de amanhã, não sei, nosso nome ainda vai sair no Diário Oficial da União. E aí parece que a faculdade manda um e-mail pra gente. O que eu ficar sabendo, eu vou mandando para vocês aí nos stories, tá? Mais perguntas? Vamos lá. Mandem. Eu fiquei interessado em saber como foi tua experiência. Falei coisas e não recebi pontos. Contei a minha experiência aqui. Quando eu fechar a live, você assiste, por favor, que eu fiz questão de contar justo no começo para vocês pegarem o fio da meada e entender como que foi, tá? Mais um. Na de 2020, o que você entrou na justiça, faltaram quantos pontos para você? Meio ponto. E tem outra coisa, dessa vez, é porque eu acho que eu também fiz muita coisa, então não tinha de onde tirar. Dessa vez a minha pontuação não aumentou muito não, tá? Com os recursos, acho que aumentou só uns 5 pontos. Por via judicial, qual seria o primeiro passo? Gente, eu não sei bem assim quais são as modalidades, como que são as maneiras que você pode acessar judicialmente o INEP e o SEBRASP. O meu foi um mandado de segurança para garantir que o meu direito ali era de recorrer da apreciação dos meus recursos fosse garantido, tá? O meu foi mandado de segurança, que a minha advogada entrou. Qualquer dúvida, procure seu advogado de confiança e troca uma ideia com ele, para saber o que pode ser feito. Aí estão me dizendo aqui, processo administrativo é quando o candidato abre uma demanda via e-mail para rever alguma questão. Obrigada, Tiago.
Isso aí vocês sempre podem fazer, até porque é de graça também. Vocês podem mandar e-mail para o Sebrasp. Eu mandei um monte. Boa, lembrei de uma coisa agora. Eu mandei 7 e-mails para o Sebrasp e liguei para o Fale Conosco deles 3 vezes e gravei as ligações. Se vocês forem ligar lá, gravem as ligações, que isso pode ser usado no processo, tá? Então, eu mandei 7 e-mails para ele, falando que os meus recursos, eu não sabia se tinham sido apreciados ou não, que eu estava esperando isso para saber se eu seria aprovada ou não. E eles me responderam umas 3 vezes já e ficou nisso. Então, vocês podem tentar escrever para eles por via e-mail ou então ligar lá no telefone do Sebrasp, lá em Brasília. E gravem as ligações, que isso pode servir de prova, tá? Existe a possibilidade de aumentar a nota ou parecer favorável? Tem 50% de chance. É sim ou não. Então, você tem 50% de aumentar a sua chance ou ter um parecer favorável. Agora, eu não sei o que você está considerando parecer favorável. Igual eu falei no começo. O meu parecer foi favorável. Eu ganhei o que eu queria. Eles mostraram que meus recursos foram apreciados. Agora, se eu fui aprovada por causa disso, não. Quem está me mandando parabéns aqui, Silane Mello. Obrigada, Silane. Todo mundo que está mandando parabéns, eu estou vendo aqui, pessoal. Vou agradecendo aqui aos pouquitos. Vamos lá. Minha nota está 66,7, mas está evidente que fiz a tarefa solicitada e não foi avaliado. Se está evidente, talvez valha a pena você entrar na justiça e tentar brigar por causa desse 0,02. Mais aqui perguntas. Tô achando que respondi tudo? Acho que eu respondi tudo, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa para mim? O que eu posso fazer para ajudar vocês? Responder? Então, assim, resumindo, resenha da live. Se você tá por alguns pontos, seja meio, seja 0,01, seja 10, e você tem como provar por A mais B que você fez a tarefa e que seu recurso foi indeferido injustamente, procura teu advogado. Agora, se não, já começa a estudar, tá? É bom que agora já tem até a data da próxima prova, que vai ser em junho, né? Vocês têm, né? Agora eu não estou mais no meio, é estranho falar isso. Mas vocês têm 3 meses para poder se preparar. Já começa a se preparar de novo, vocês já sabem agora, tem essa vantagem, ó. Enxerguem sempre o lado bom da coisa. Vocês têm essa vantagem que vocês já conhecem o caminho das pedras. Vocês já sabem como se preparar, vocês já sabem como é lá dentro da prova. A gente já não vai tão cru para aquilo ali mais. Então a chance de aprovação, no meu ver, aumenta. Eu posso falar isso com propriedade, porque no meu caso aumentou. Eu já sabia o que eu ia encontrar lá dentro, isso já me deu autoconfiança para chegar lá e para poder fazer o meu melhor e graças a Deus funcionou, né? Estão perguntando, no caso de não terem corrigido os meus quesitos solicitados, aí você pode entrar com o processo, foi o que eu fiz. Eu não tinha certeza se eles tinham deferido, se eles tinham avaliado ou não, eu entrei com o processo. Rogério está perguntando, o juiz deu favorável, mas o INEP não considerou? Não entendi isso. Não, o juiz ele não deu favorável, até porque ele não tem o direito de entrar no meio disso, tá? A única coisa que o juiz faz nesse caso, pelo menos no meu caso ele fez, é o seguinte. Ele falou assim, o INEP, o Sebrasp, tem uma candidata aqui da revalidação que está falando que entrou com os recursos da correção dela e que vocês não avaliaram, vocês não apreciaram alguns recursos. Tem como você estar olhando, fazendo favor, se isso foi apreciado ou não, e responder para ela? Aí o Sebrasp e o INEP falaram assim, não, senhor juiz, a gente avaliou sim, tá aqui ó, a prova. Aí eles anexaram no processo a planilha, falando que tinha sido deferido. Tinha sido indeferido, né? Tinha sido avaliado. Deixa eu ver o que mais que estão falando aqui. Abri uma demanda via administrativa no Sebrasp, aguardando resposta, porém até agora não ouvi falar de ninguém que deu certo. Eles são bem lentos, viu, Tiago, para responder os e-mails. Tenha paciência e vai mandando. O que mais aqui perguntaram? Júnior Fabres, você acha que a sua nota foi justa? Acho. Acho que a minha nota... Você está falando dessa vez agora que eu passei ou da primeira vez que eu reprovei? Duas situações eu acho que ela foi justa, tá? Isso aí, gente, vocês não vão me ver reclamar.
Eu acho que eles são justos na correção e em alguns casos eles foram até generosos com as minhas notas, tá? Antes de sentar o pau no INEP e no Sebrasp, passe pela experiência primeiro, tá? Não fica só de ouvido que os outros falaram, não. Veja, passe pela experiência, faça a prova. Depois você avalia se eles são justos ou injustos. Mas a minha nota eu achei ela justa, sim. Não posso reclamar, não. Ok. Falta meio para minha aprovação e na estação 10, quesito 15, eu realizei todo o tratamento para dengue, porém não falei a dose. E lá fala bem claro que deve considerar adequado caso não falhe a dose. Isso aí é verdade. A pontuação ali, o desempenho no item, ele diz que caso o candidato prescreva o tratamento com a terapia de reposição, o soro de reposição, né, oral lá, mas não coloque a dose, é para considerar adequado. Já é uma coisa para você pensar, se vale a pena entrar ou não. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar, tá? Então, quem mandou as suas dúvidas na caixinha, elas estão todas aqui. E a gente continua se vendo por aqui, tá? Quem reprovou mesmo não vai entrar na justiça, não vai preocupar com isso, já vai se preparar para a próxima prova prática. Eu desejo sorte para todo mundo, principalmente paciência e resignação. Nem sempre as coisas saem como a gente quer, tá? Claro que todo mundo queria ter sido aprovado agora, mas infelizmente dessa vez não deu e não significa que não vai dar certo da próxima vez, tá? Cada dia é um dia, cada caso é um caso, cada prova é uma prova. A gente não sabe se vai ser da próxima vez que vai dar certo a aprovação. Então, vou nessa, até a próxima, um beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.